Pessoal, bom dia aí para vocês, boa tarde, boa noite para quem está assistindo essa videoaula. Hoje nós fecharemos a parte de receptores, principalmente a parte de interação fármaco-receptor, tá? Dessa forma, nós começamos a falar que durante a interação fármaco-receptor, esta interação nada mais é do que um conjunto de processos ou também de reações intermoleculares que ocorrem entre o fármaco e o seu receptor, aonde durante esse processo de interação nós verificamos que há o quê? Que há uma ativação ou até mesmo uma inativação, ou seja, o receptor ele pode ficar ou ativado ou pode também ficar inativado. E, diante disso, ele pode causar efeitos mediante a sua ativação, tá? Sendo que os efeitos do tipo do receptor, eles podem ser divididos em dois tipos, que a gente já conversou nas nossas aulas, que são os receptores agonistas e os receptores antagonistas. Dessa forma, os receptores agonistas, ou seja, são aqueles que são capazes de interagir com o receptor e realizar algum efeito farmacológico. Diferente dos antagonistas, por quê? Porque os antagonistas eu posso ter de dois tipos. Eu posso ter os antagonistas competitivos e os não competitivos aqui. No caso dos antagonistas competitivos, eles conseguem inibir a ação do agonista. Tá? Diferentemente dos não competitivos aqui, que os não competitivos aqui, eles conseguem o quê? Se ligar pelo sítio-alvo ou sítio alostérico, tá? Do receptor aqui. Não se esqueçam, tá? Que no antagonismo competitivo, ele consegue também atuar e competir com o fármaco pelo seu sítio receptor aqui. Tudo bem? Agora, durante essa interação fármaco-receptor, nós verificamos que há uma gama e uma diversidade, tá, de receptores distribuídos ao longo do nosso organismo que servem como alvos terapêuticos para uma infinidade de fármacos. Além disso, nós verificamos que esses receptores, principalmente receptores biológicos, são moléculas, são qualquer tipo de moléculas, principalmente de natureza proteica, que conseguem interagir com o fármaco, e produzir o efeito. E quanto mais complexa for, ou seja, quanto mais afim for a interação do fármaco com o seu receptor aqui, mais intensa será a resposta farmacológica a ser produzida. E além disso, essa intensidade juntada com a produção de um efeito, uma resposta farmacológica, é o que nós chamamos de transdução do sinal, que nada mais é do que quando o fármaco é o sinal, ou seja, liga com seu receptor e produz um sinal aonde ele vai propagar esses efeitos, tá, no interior da célula. Agora, como eu falei para vocês, nós temos uma diversidade de fármacos hoje no mercado e cada classe, cada tipo de fármaco, ele consegue interagir com seus receptores por meio de 6 tipos de mecanismos, tá, de interação, que são pelos canais iônicos, por receptores acoplados à proteína G, receptores transmembranos com domínio citosólicos enzimáticos, receptores intracelulares, incluindo enzimas aqui, que são reguladoras não somente da transcrição, como também de proteínas estruturais. Também pode ser feito por enzimas extracelulares e receptores de adesão de superfície celular. Só que, desses 6 que eu listei para vocês, os mais usuais, os mais comuns de quase a maioria das classes farmacêuticas, classes de fármacos, são quais? São os mecanismos através dos canais iônicos, acoplados à proteína G, os enzimáticos, receptores enzimáticos e receptores nucleares. Cada um desses tipos de interações tem as suas peculiaridades e as suas características que nós falaremos agora. O primeiro deles é por canal iônico. Esse mecanismo, através do canal iônico, ele é um mecanismo que se faz por meio de uma transmissão rápida, aonde ela ocorre sobre os neurotransmissores. Tá? Além disso, ela, por ser uma transmissão rápida, ela consegue
também ser seletiva no momento em que ela consegue também formar canais iônicos seletivos, aonde esses íons selecionados e utilizados, eles são regulados pelos agonistas que atuam sobre a membrana plasmática. Ou seja, eu tenho aqui uma proteína que está presente na minha membrana plasmática, que uma vez quando ela interage com o meu fármaco ou com o meu receptor agonista, ele consegue ser ativado e, com isso, eu consigo fazer com que haja uma entrada ou uma saída de íons aqui pela membrana. Desta forma, eu posso dependendo do tipo do íon, eu posso provocar respostas diferentes na célula. Nos canais iônicos, nós temos uma diversidade de receptores que também atuam por esse tipo de mecanismo e conseguem fazer essa regulação. São quais? Os receptores colinérgicos, os nicotínicos, os receptores de GABA e os receptores de glutamato aqui. Sendo assim, os canais iônicos, se a gente for pegar a estrutura química dos canais iônicos, nós vamos observar que esses canais iônicos, eles são formados por 4 subunidades proteicas, tá? Uma subunidade alfa, uma subunidade beta, uma subunidade gama e uma delta aqui. E eles apresentam uma homologia de sequências, tá? Além disso, o principal exemplo para entender o mecanismo por canais iônicos é o que ocorre através dos receptores nicotínicos, que são proteínas pentaméricas que são constituídas aqui por 5 subunidades. Só que dessas 5 subunidades, somente 3 subunidades, que são uma gama e 2 alfa, são as que conseguem efetuar toda a cascata, todo o mecanismo através do canal iônico. E além disso, as 2 subunidades alfas aqui, elas são as que fazem a ligação com o receptor agonista, no caso representado pela acetilcolina aqui. Então, eu tenho aqui o quê? O meu receptor nicotínico, que está ancorado na membrana, que uma vez acoplado a essa membrana, tá? Ele consegue se ligar à acetilcolina através dos sítios ativos. Além disso, tá? Nós observamos que no momento em que há essa ligação, ou seja, a interação da acetilcolina com o receptor nicotínico, há a abertura do canal iônico. E com isso, essa abertura, não se esqueçam que ela ocorre aonde? Na subunidade alfa. E, finalmente, nós temos o que? A entrada de sódio no interior da célula. Esse é o exemplo do que ocorre, tá? Na despolarização e na polarização, tá bom? Da bomba de sódio e potássio. E esse mesmo mecanismo que eu acabei de falar para vocês, ele é muito utilizado no desenvolvimento e na ação farmacológica de certos anestésicos. Por quê? Porque eles conseguem aqui serem bloqueadores neuromusculares, não somente para bloqueadores neuromusculares despolarizantes e não despolarizantes aqui. Agora, o segundo mecanismo é através do acoplamento à proteína G. A proteína G, ou também chamada de metabotrópico, nada mais é que um tipo de proteína que é composta por numerosas proteínas. Dessa forma, por essa variabilidade, ou seja, ser uma superfamília numerosa, ela consegue apresentar também aqui vários alvos farmacológicos. Além disso, os receptores quando ocorre a interação desses receptores com a proteína G, se junta e se forma proteínas heterotriméricas, que são reguladas, ou seja, são reguladoras, tá, desta ligação com a proteína G. Além disso, a proteína G, ela também apresenta um fator, uma ação que se chama de transdutora de sinais, ou seja, ela transduz sinais, ou seja, ela amplifica sinais, tá, para proteínas efetoras. E essas proteínas efetoras, elas estão presentes em vários compostos do nosso organismo, como compostos aminas, moléculas sinalizadoras lipídicas, hormônios peptídicos, opioides, aminoácidos e o GABA. E a partir desse modelo é que foi desenvolvido para o uso clínico as aminas vasopressoras, que são muito utilizadas na cardiologia para o quê?
para o controle, não somente da frequência, como também do débito cardíaco aqui. Só que esse receptor acoplado à proteína G, tá, nada mais é do que uma proteína, tá, que está presente onde? Está ancorada onde? Na membrana plasmática, na forma de serpentina. Além disso, esta proteína G, ela apresenta ao final da sua cauda 4 subunidades. Uma subunidade alfa, uma subunidade beta, uma gama e uma GDP. Uma guanil de fosfato aqui, guanil de fosfato. Tá? Então, aqui o que temos? Nós temos a interação do seu ligante, tá? O que está sobre a membrana, tá? Com o seu receptor, tá bom? Que ativa a proteína G e posteriormente, o que observamos? Ele ativa outras proteínas aqui. Olhando a figura que eu posto para vocês, nós verificamos o quê? Que esse receptor está fora, ou seja, ele está na parte de fora da membrana, tá? Ele se liga a um receptor agonista. Com isso, nós observamos que ao final da cauda, olhando o final da cauda, tá? Esse receptor ele interage com a proteína G. Desta forma, tá? Nós observamos ao longo do ciclo que há uma saída de GDP e uma entrada de GTP, ou seja, há uma ativação e uma entrada de moléculas efetoras, que é no caso da GTP, que faz com que haja uma ativação de um efetor biológico, de um efeito biológico, tá? Que é, tá, esse efetor biológico, esse efeito biológico, tá? Uma vez ativado, faz com que ative também, consequentemente, um segundo mensageiro. E esse segundo mensageiro é que vai fazer com que essa resposta farmacológica, essa resposta biológica, seja amplificada para outras proteínas. Tá bom? Agora, para fazer a interação com a proteína G, nós precisamos também a participação do que nós chamamos anteriormente, no slide anteriormente, vocês já se deram conta do que é o segundo mensageiro. E esse segundo mensageiro, ele é representado por 2 mecanismos, um pela adenilciclase e outro pela fosfolipase C. A adenilciclase, tá, que é o primeiro mecanismo, tá, que é os que utilizamos como segundo mensageiro, tem como efetor biológico a adenilciclase. E o AMPC, ou seja, adenil monofosfato cíclica, aqui é o segundo mensageiro aqui que nós utilizamos. Assim, o que nós temos? Observem bem. Nós temos o agonista que se liga ao seu receptor na parte de fora, tá, que ocorre aqui a troca de GDP para GTP, ou seja, ocorre a ativação aqui da cascata. E essa GTP, tá, ela está onde? Ela está ligada na subunidade alfa do efetor biológico. E quando ocorre essa ligação da GTP na subunidade alfa, ele faz com que haja uma ativação do efetor, com que faz com que haja a transformação dessa adenilciclase em AMPC cíclico. Uma vez feito essa ativação, ou seja, essa conversão de adenilciclase para AMPC cíclico, nós temos que haja o quê? Que esse AMPC ele ativa também uma proteína, que é a PKA, que é a proteína quinase A. E essa PKA, ela consegue, tá, fosforilar, mas ela consegue fosforilar aqui outras proteínas que estão na cascata. Vejam bem que que diferentemente, tá, do que a gente falou anteriormente para vocês, tá? Aqui eu consigo, através de um segundo mensageiro, fazer o quê? Fazer com que haja uma fosforilação, ou seja, eu consigo ver com que haja uma transdução do sinal, ou seja, uma amplificação desse sinal para outras proteínas. Agora, o segundo mecanismo, tá, é pela fosfolipase C, que ela é o que? O meu efetor biológico. E o meu segundo mensageiro aqui é o cálcio. Então, olhando para a figura aqui, nós temos o que?
a interação do ligante, que no caso é o agonista com seu receptor, que ocorre fora, sobre a membrana. Tá? Aqui vai ocorrer a ativação, ou seja, a troca de GDP para GTP. Esse GTP ele vai se encontrar com o seu efetor biológico, que faz com que haja ativação do efetor, que no caso é a fosfolipase C. Esta fosfolipase C, ela faz com que haja, primeiro, ela atua como um catalisador que consegue atuar sobre outras substâncias, outras moléculas que estão presentes na cascata, como o PIP2, que consegue converter esse PIP2 aqui em DAG e diacilglicerol. E essa fosfolipase ela também consegue formar o IP3, que é o inositilo fosfato 3. Tá? Uma vez formado esse IP3 aqui, esse IP3 ele estará presente aonde? No retículo endoplasmático, e faz com que haja um aumento aqui de cálcio para o citosol da célula. Além disso, o DAG também faz aqui, ele tem uma participação importante, porque ele consegue também catalisar e ativar a presença da proteína quinase, tá? C aqui. E uma vez fazendo a ativação dessa proteína quinase C, olha o que a gente tem. A gente tem um aumento desse cálcio, só que de cálcio intracelular, que combina com a fosforilação de outras proteínas que estão presentes também. Dessa forma, esse tipo de mecanismo ele é muito utilizado, ele é muito visto para ação farmacológica, não somente do glucagon, como também da epinefrina aqui. Esses são os dois mecanismos, através de segundos mensageiros, que estão inseridos na interação do receptor com a proteína G. Agora, nós também temos um terceiro mecanismo, que são os receptores enzimáticos. Tá bom? Quando nós falamos de receptores enzimáticos, eles são receptores que estão ligados ao quê? A quinase. E eles são também mediadores, eles atuam como mediadores na ação de mediadores de outras proteínas, de outros mediadores proteicos, como, por exemplo, citocinas, hormônios e fatores do crescimento aqui. E, além disso, na sua estrutura química, eles são receptores lipofílicos, e estão aonde? Estão no interior da membrana, o que facilita a sua ação aqui. Dessa forma, nós observamos que durante a interação do ligante, ou seja, do fármaco, com esses receptores enzimáticos, nós observamos três situações. Na primeira situação, nós verificamos o quê? Que esse ligante, esse agonista, se liga ao receptor que está onde? Para fora da célula. Com isso, essa tirosina, ou seja, essa quinase aqui, que é uma tirosina interna, ela consegue o quê? Se liga ao quê? Agrupamentos fosfatos, e faz com que haja o quê? Uma ativação e se desgrude totalmente do receptor. É diferente, na segunda situação, em que o ligante, ou seja, o receptor agonista, ele se liga, se liga ao receptor do lado de fora e provoca uma atividade da tirosina fosfatase. Uma vez ativando essa tirosina fosfatase, há uma remoção de grupamento fosfato. De onde? Da minha tirosina. E com a retirada, a remoção desse grupamento fosfato, nós observamos que há ações internas vistas no interior da célula. E na terceira situação, nós temos o quê? Que esse agonista ele consegue promover uma junção, ou seja, uma união dos dois receptores, que fazem com que haja uma ativação da quinase, que é responsável por fosfatar meu resíduo de tirosina. Se a gente for comparar esses receptores enzimáticos, com os receptores acoplados à proteína G, nós verificamos diferenças. Por quê? Porque nos receptores acoplados à proteína G, nós observamos que eu preciso da ajuda e do auxílio de segundos mensageiros para poder esses segundos mensageiros atuarem. Diferente dos receptores enzimáticos aqui, que nos receptores enzimáticos, esses receptores, eles não precisam do auxílio do quê? De um segundo mensageiro. Eles fazem essa fosforilação, ou seja, essa transdução de sinal de forma direta no interior da célula.
Agora, nós temos também que esse mecanismo daqui ele é muito utilizado, tá, na ação, tá, da própria insulina. A insulina ela atua dessa maneira, através de receptores enzimáticos, para ser de uma forma interna mais rápida a sua ação. E nós temos também o que são os receptores nucleares. Esses receptores nucleares, eles são receptores que estão onde? No interior do citoplasma ou do núcleo da célula. Eles atuam não somente na transcrição de genes, tá ok, do núcleo da célula, como também eles servem como alvos terapêuticos para diversas doenças que ocorrem no ser humano, como, por exemplo, distúrbios endócrinos, metabólicos, no câncer e em doenças cardiovasculares. Um exemplo muito que nós temos aqui que faz esse tipo de mecanismo por interação com receptores nuclear, com o receptor nuclear, é o que ocorre com os hormônios esteroides, aonde nós observamos o quê? Que esse hormônio esteroide, ele se liga aqui com o seu receptor, tá? Mas só que ele se liga com o receptor interno que está no citoplasma. E uma vez havendo essa interação, nós verificamos o quê? Nós observamos que esse receptor ele consegue o quê? Ser sensibilizado quando ele atinge o núcleo. E no núcleo ele ativa quase todos os fatores de transcrição, promovendo aqui não somente a ativação de genes, como também produção de proteínas que vão auxiliar na sua ação farmacológica. Tá? Bem, meninada, o que nós tínhamos que conversar a respeito dos efeitos, tá? E do fechamento da interação fármaco-receptor é isso aqui para vocês, tá bom?